Exija disciplina. Eu não estou recomendando que você abandone todos os seus manos no segundo em que você saborear um pouco de sucesso. Essas são as pessoas que o conhecem melhor, e se eles são amigos de verdade, eles serão mais honestos com você. Eles vão te dizer quando seu verso está zoado. Ou se sua camisa é muito infantil. Ou se aquele influenciador que está prometendo grandes coisas na verdade está com um papo de merda. Essas são algumas das qualidades positivas que seus chegados podem agregar ao seu time. Mas também podem trazer algumas das qualidades negativas da quebrada, tretas, dramas e choques de ego. Para garantir que isso não aconteça, você deve primeiro incutir, e depois exigir, um senso de disciplina na sua equipe. Isso ficou claro para mim no início da minha carreira, quando eu deveria abrir um show do Nas no Central Park. Dividir um palco com ele era um grande negócio para mim. Como uma superestrela do Queens, Nas era alguém que eu realmente admirava. Quando cheguei no local, Nas já estava lá. E parecia que ele trouxe toda a Queensbridge com ele. Devia ter 2 dezenas de caras do Bridge nos bastidores, bebendo, fumando e se preparando para o show do Nas. Eu percebi que eles não sabiam o que fazer com a energia que eles estavam criando. Era como se eles estivessem iniciando um incêndio que eles não poderiam conter. Em seguida, eles começaram a lutar entre si. Era Queensbridge contra Queensbridge. Mesmo que fosse sua própria galera voltando contra si mesma, Nas não quis ou não conseguiu apagar o incêndio. Logo a polícia foi chamada e o show foi encerrado antes mesmo de Nas pisar no palco. Aos meus olhos, Nas havia lidado mal com o momento. Eu entendi porque ele trouxe tantos caras de Queensbridge com ele. Central Park é uma terra de ninguém e não há como dizer quem ele poderia ter encontrado lá. Um grupo do Brooklyn. 2 caras do Bronx. Ou talvez uma gangue rival de outra parte do Queens. Foi inteligente se certificar de que ele estava cercado da sua própria gente. O que não foi tão estratégico foi sua falha em mantê-los sob controle. Por falhar em controlar a energia que ele trouxe com ele, ele perdeu a chance de fazer um bom show naquele dia. Provavelmente isso lhe custou dinheiro também, dali em diante. Quando os promotores de eventos ouvem dizer que houve um problema em um local de destaque como Central Park, isso os fará pensar 2 vezes antes de contratar você. Então, enquanto o impulso de trazer Queensbridge com ele era compreensível, a presença deles veio às custas de seu próprio crescimento como um todo. Assistindo aqueles caras de Queensbridge lutando entre si, jurei a mim mesmo que assim que minha equipe e eu pegássemos a estrada, eu teria tolerância zero para conflito interno. Eu sabia que se eu não pudesse controlar a minha própria banca, haveria um teto muito baixo para o quão alto eu poderia construir minha marca. Além disso, entendi que não existem brigas menores quando você está vivendo juntos na estrada. Digamos que 2 caras se estranhem por causa de uma garota. Um deles acaba dando um tapa na cara do outro. Quem foi estapeado vai sentir-se humilhado muito tempo depois que a dor ou ardência física diminuir. Toda vez que ele avistar aquele outro cara no ônibus, nos bastidores, no saguão do hotel, ou esperando o avião, ele vai querer se reafirmar. Esse tipo de ressentimento pode ferver sob a superfície até explodir. E as consequências de uma explosão grave o suficiente pode derrubar uma turnê inteira. É por isso que, assim que a G-Unit pegou a estrada, eu deixei bem claro a minha política de caras se meterem uns com os outros. Eu disse a eles: vamos encontrar muitas pessoas que têm inveja do nosso sucesso. Se você tiver alguma bronca que você precise liberar, lute contra um deles. Eu vou ter sua retaguarda, não importa o que aconteça. Merda, eu vou te proteger se você acabar socando algum estranho aleatório no rosto. Mas se algum de vocês brigarem entre si, você estará indo para casa no dia seguinte. Ponto. Por um tempo, todos obedeceram ao meu decreto. Sim, houve momentos em que parecia que algo poderia estourar, mas eu sempre fui rápido em lembrar os aspirantes a combatentes: não estou brincando. Você vai para casa se for para cima dele. Então, nos momentos mais calmos, eu puxava os caras de lado e explicava meus motivos.
Eu não estava tentando policiá-los, estou apenas tentando ajudá-los a vencer. Estamos tentando construir algo com a G-Unit, eu dizia. Esta turnê e a atenção que isso vai gerar vão ser os blocos de construção para algo especial. Mas se esses blocos continuarem se alterando, o que quer que tentemos construir vai desabar. Então nós vamos estar de volta na esquina, ao invés de ficar aqui comendo lagosta, se hospedando em bons hotéis e encontrando garotas em todas as cidades. Aquela pequena conversa estimulante geralmente chegava às pessoas, e eu não tinha que mandar alguém para casa. Isto é, até chegarmos a Filadélfia. O problema começou quando a Mitchell Inez, a lendária empresa de roupas esportivas da Filadélfia, enviou algumas camisas de cortesia para nosso hotel. Esta foi a época em que uma camisa Mitchell Inez era basicamente o uniforme oficial do hip hop. Todo mundo queria ser visto com uma, e algumas das edições raras valiam milhares de dólares. Mesmo que as camisas fossem para mim, o pacote acabou nas mãos de um cara chamado Marcos, que era nosso gerente de turnê. Ele sabia que eu sempre compro minhas próprias roupas, então ele decidiu pegar algumas das camisas para ele mesmo. Ele sentiu que, como era o gerente da turnê, esses eram alguns dos espólios que tinha direito. Bangin Smurf não via dessa forma. Bangin era um mano de Southside que eu estava pensando em lançar pela G-Unit, então eu o levei na estrada para ajudá-lo a obter alguma exposição. Bangin tinha potencial, mas ele cometeu o erro de pensar que apenas estar na estrada significava que ele já tinha feito. Ele começou a beber seu próprio suco antes de provar qualquer coisa. Ele não tinha nenhum som. Não tinha nada. As minas não olhavam para ele e diziam: "Quem é o bonitinho?" Para o mundo, ele era apenas outro cara no palco gritando o fim das minhas falas. Essa experiência por si só o deixou tão intoxicado que ele pensou que as regras não se aplicavam a ele. Na manhã seguinte ao show na Filadélfia, estávamos programados para pegar o ônibus às 5 da manhã e seguir para a próxima cidade. Mas, em vez do meu despertador, recebi um alarme logo cedo com os sons de uma luta ocorrendo sob a minha janela. Puxei as persianas e tive uma visão inesperada, Marcos e Bangin rolando pela rua, trocando golpes por causa de uma camisa Mitchell Inez. "É minha", eu podia ouvir Bangin gritando. "Não, isso não é seu", gritou Marcos. "O seu tinha um pedaço de chiclete preso na lateral." "Isso é meu." Aparentemente, Bangin decidiu que uma daquelas camisetas era a dele. E como Marcos não quis entregá-la, Bangin iria tomá-la. Não era com o que eu queria lidar ao raiar do dia. Eu fui para fora e imediatamente separei. Então eu perguntei ao Bangin o que diabos ele estava pensando. Bangin começou a explicar: "Não, Fif, ele está tentando tirar minha camisa." Eu tive que ver qual é a dele. Eu não estava dando ouvidos. "Cara, você sabe o que eu disse a todos sobre brigas nesta turnê." Então eu olhei para Marcos e disse, apontando para Bangin: "Dê uma passagem de ônibus para esse cretino. Ele está indo para casa." Naquele momento Bangin percebeu que eu não estava brincando. Quando eu disse tolerância zero, quis dizer zero. Se você vai manter o controle sobre a sua equipe, você deve fazer as pessoas respeitarem as consequências. Até mesmo se isso significar terminar uma amizade. Então Bangin foi mandado para casa ali mesmo. Ele teria bastante tempo para beber seu próprio suco no Queens. Bangin pensou que ele era maior do que a equipe, mas acabou que ele não sabia como se mover por si próprio. Ele começou a trabalhar com alguns outros rappers locais e de vez em quando tentava fazer com que eu os apoiasse, mas nada realmente chamou minha atenção. Sem o meu apoio, ninguém queria dar um tempo com ele. Em vez de estar na estrada comigo, ganhando dinheiro legal e conhecendo o mundo, ele acabou sendo preso no Queens. Ele me pediu para pagar a fiança, mas eu expliquei para ele que esse não era o meu trabalho. Ele acabou sendo deportado de volta para Trinidad, onde ele nasceu. Até hoje ele me culpa por sua situação, não a si mesmo. Sempre que você encontrar sucesso na vida, haverá pessoas que acreditarão que uma parte disso pertence a elas. Bangin era esse tipo de pessoa.
Quando você as exclui da sua vida, ao invés de se olhar no espelho, elas ficam com raiva de você. Se eu tivesse deixado Bangin passar batido, eu teria perdido minha autoridade. Todos os outros egos da turnê, e havia muitos deles, teriam começado a borbulhar também. Logo eles não estariam apenas brigando por camisas Mitchell e Ness, eles estariam brigando por garotas, ou para conseguir mais tempo no palco, ou quem estava recebendo o quê. Esse tipo de dissensão levou muitas turnês, antes e depois, a uma parada prematura. Eu não estava prestes a deixar esse tipo de energia atrapalhar nosso ímpeto. Quase 20 anos depois, ainda estou em turnê pelo mundo. Já cantei em incontáveis países para milhões de pessoas. Recentemente, alguém me fretou um voo para fazer um show por vários milhões de dólares no exterior. Não foi um cheque ruim para um voo em um jato particular e um dia de trabalho. Mas também era o tipo de cheque que vem somente depois que você se estabeleceu como um artista experiente, lucrativo e confiável, o tipo de reputação que eu estava focado em construir anos atrás na Filadélfia. Essas escolhas não precisam ser tão dramáticas quanto pagar uma passagem de ônibus de alguém para casa. Se você é um supervisor em uma empresa, isso pode significar apenas transferi-los para outro departamento. Se você é o gerente de uma loja, talvez isso signifique mover esse tipo de pessoa para outro local. Se você administra seu próprio pequeno negócio, provavelmente significa despedi-los imediatamente. Você não terá o luxo de carregar alguém que lhe dê menos do que o seu melhor. Não importa em que posição você esteja, quando você faz regras que beneficiam o bem coletivo, você precisa aplicá-las. Não deixe alguém que está focado apenas em si mesmo estrague tudo para todos os outros. Podem ser regras rígidas para viver, mas isso sempre compensará a longo prazo.